E hoje ainda existe algum medo, e sobretudo nas mulheres, já que estamos a falar, estamos mais focalizadas as mulheres. O processo de atualização do cartão eleitoral já começou, não é? E ainda existem algumas senhoras que têm receio de lá ir por causa mesmo dessa situação da falta de confiança dos partidos políticos. O que é que se deve fazer? Mas eu aí não sei se aí a questão que se coloca é em relação ao registro ou se é em relação ao comportamento dos partidos. Pois, quer dizer, a recusa em ir fazer o registro eventualmente será entendida como um boicote. Mas, feliz ou infelizmente, o registro é obrigatório, não é? Portanto, o voto não é no nosso país, em alguns países o voto também é obrigatório, em Angola, felizmente, não é obrigatório, porque dá a liberdade das pessoas poderem ou não poderem votar, mas o seu registro, de facto, é um ato obrigatório, porque o Estado deve saber quantas pessoas é que tem como eleitores ou potenciais eleitores. Agora, essa recusa deve ser entendida, do meu ponto de vista, como um boicote ao comportamento negligente de alguns partidos e, sobretudo, quando são os mesmos partidos durante muito tempo no mesmo, portanto, na liderança de um país, se esse partido sistematicamente promete e não cumpre, é óbvio que a credibilidade vai andando no sentido inverso, vai decrescendo, não é? Portanto, isso é um bocado como a história do lobo mau, não é? Os três porquinhos todos os dias diziam que o lobo mau vinha, até que um dia ninguém acreditou, que era sempre mentira, e um dia o lobo mau veio e de facto ninguém foi lá para salvar. É um bocado como acontece aqui, que as nossas campanhas são campanhas épicas, não é? Portanto, nós lemos os órgãos oficiais do nosso país e parece que vivemos no país da Alice, não é? Tudo uma maravilha, não é? E de facto uma realidade completamente ao lado. As eleições, o que é que vêm traduzir? Vêm traduzir, não há um pingo de humildade, normalmente, não é? Nem nos discursos, nem portanto, no momento eleitoral. Ninguém assume que não cumpriu, ninguém assume que já prometeu e que de facto não aconteceu, e nós o que vemos é promessas reiteradas de 4 em 4 anos, portanto, a cada eleição, muitas delas promessas que nós estamos a ouvir e estamos a pensar, mas quem é que escreveu isto? Isto é de uma irrealidade sem limites, que depois de facto se confirmam que não vão acontecer. Outras têm capacidade para acontecer, seriam bem-vindas se acontecessem, mas fruto até de alguma desorganização mental que já existe na nossa sociedade, acaba-se por aceitar o erro, não é? Como uma consequência de quem trabalha, não é? Quer dizer, é grave, doutor. Não, é grave porque é assim, errar é humano, mas manter-se no erro é diabólico. Portanto, eu não posso manter pessoas que sistematicamente erram e desculpá-las. Portanto, se elas não têm capacidade, elas devem ser substituídas por outras. Não é? Se um programa onde são metidos milhões de dólares para um determinado fim, para um determinado programa, vai à falência, não é cumprido, o dinheiro desaparece, alguém tem que ser responsabilizado, não é? Quer dizer, estamos a falar, o dinheiro é público, mas não é do governo, o dinheiro é público, é dos contribuintes. Portanto, há aqui um conjunto de situações que de facto é preciso, e esse descrédito constante acaba por minar a confiança política e que se torna generalizada para todos os partidos, e as pessoas começam a olhar para os partidos políticos não como uma solução, mas como parte do problema, o que é mau. Portanto, quando nós olhamos, e isto não é apenas em Angola, infelizmente, a democracia tem estado de alguns anos a esta parte, sobretudo a partir dos anos, provavelmente dos anos 80 do século passado, temos assistido a um decréscimo da confiança política um pouco em todo o mundo, em que as pessoas estão sistematicamente a perder confiança nos partidos políticos, e eu acredito que grande parte seja relativamente às promessas não cumpridas ou à alteração de compromissos quando ganham as eleições. Quer dizer, dizem, eu não vou fazer isto, e depois chegam lá e fazem. Não é? Portanto, agora, relativamente às mulheres, é óbvio que o meu apelo é que, na medida do possível, mesmo que seja a nível comunitário, não é? Porque todos os níveis da nossa sociedade são importantíssimos para a transformação. Não temos que gritar só a nível central, não podemos gritar a nível, ao mais reduzido nível, gritar no sentido de fazer valer este exercício de cidadania consciente
e cívico, e neste caso pacífico, que de facto permita encorajar outras mulheres, sobretudo esclarecer. Há aqui também uma questão de esclarecimento que é preciso. Nós, quando olhamos para o nosso país, estamos a ver a cidade. Mulheres como nós, eventualmente que estudaram, que viajaram, que isto e que aquilo e que aquilo outro, se calhar têm uma visão diferente, sentem-se mais libertas, sentem-se mais... portanto, não é capazes, mais disponíveis porque realizaram outras experiências. Quando nós chegamos à micro-sociedade, em que vamos encontrar uma aldeia lá no fundo, que de facto as pessoas só viveram aquela realidade, só conhecem aquela realidade, fica muito difícil trazer destas pessoas, sejam homens ou mulheres, provavelmente principalmente mulheres, de facto oferecer-lhes uma outra realidade que ela não tenha vivido. Portanto, também é muito importante esse trabalho comunitário de esclarecimento, de abertura, de incentivação, no fundo, um abraço, não é? A essas pessoas, chamá-las para de facto uma outra realidade, que elas possam ser tocadas por algo, por outro tipo de sentimentos, que de facto não seja aquele da estagnação, porque em muitos sítios houve uma estagnação, continua a haver uma estagnação. E quem deve fazer isso? É óbvio que teoricamente devia ser o Estado, se o Estado, neste caso o Governo, se tivesse interesse em esclarecer as pessoas, mas esclarecer as pessoas não é do interesse do nosso Governo. Portanto, temos contado, eu acho que o papel das organizações da sociedade civil tem sido muito importante a todos os níveis, desde as organizações profissionais às organizações cívicas, até algumas organizações políticas. Acho que de alguma forma muitos partidos políticos têm feito de tudo, na generalidade têm feito algum trabalho a esse nível, porque ao capacitarem os seus militantes, obviamente essa informação também chega aos outros familiares, mas é óbvio que era preciso muito mais, era preciso também haver um esforço institucional, era preciso que as nossas televisões públicas, a nossa televisão pública, por exemplo, também desempenhasse esse papel, tendo em conta que ela chega a todo lado, não é? Mas não só nessa época, doutora. Não é nas eleições, é sempre, o exercício da cidadania não se esgota nas eleições. Por isso é que eu lhe estava a falar há bocado do papel da escola. Eu tenho que começar a moldar um cidadão a partir do momento em que ele nasce. Não é aos 18 anos, que é o que acontece um pouco por todo o mundo. Eu torno-me cidadão, oficialmente, a partir do momento em que eu faço 18 anos, porque posso exercer esse direito de... Quer dizer, obviamente sou cidadão a partir do momento em que estou registado, não é? Mas ao nível do exercício de direitos, não é? Praticamente é a partir dessa idade que as pessoas olham para nós, porque já votamos, então ganhamos um novo estatuto. Mas depois falta-lhe essência, faltam-lhe outros conteúdos que de facto não foram plantados na infância. A nível da educação dos nossos filhos, eu acho que a escola é muito importante, mas aquilo que nós damos em casa todos os dias aos nossos filhos, e não estou a falar de coisas muito complicadas, estou a falar sobretudo de valores. Nós, neste momento, em Angola, vivemos uma crise de valores muito grande. E se nós não tivermos uma sociedade que caminha a passos largos para uma postura ética, aquilo que nós podemos esperar do futuro vai ser uma grande algazarra, uma grande confusão, uma grande promiscuidade. Portanto, eu acho que um dos papéis que as mulheres devem ter, podem ter, e está ao exercício, está ao nível e ao alcance de todas, porque é assim, aprendemos isso na igreja, aprendemos isso com os nossos avós, aprendemos isso, a maior parte das famílias de alguma forma tem consciência daquilo que é bom e daquilo que é mau. Portanto, continuarmos e fortalecermos esse vínculo com os filhos, no sentido de, como disse o Chico Buarque, deixar melhores filhos para este mundo. Não vale a pena só tentar deixar um mundo melhor, porque se os filhos não prestarem, é óbvio que eles vão estragar novamente aquele mundo melhor que foi criado. Portanto, é extraordinariamente importante que a educação que nós damos aos nossos filhos não seja apenas uma educação de futilidade, não seja apenas uma educação ao nível do salário de cada um, que possa ser muito materializada, não é? Mas que seja uma educação que também, essencialmente,
tenha como base valores éticos, valores que salvaguardem a fraternidade, a honra, que salvaguardem de facto a solidariedade e sobretudo o amor ao próximo. Uma sociedade onde as pessoas têm esta consciência é muito mais coesa, é muito mais forte e vai muito mais longe. E este papel é inalienável em relação às mulheres, porque somos nós que estamos mais tempo com os filhos. De facto, há uma relação entre as mães e os filhos, não digo que seja mais importante que a dos pais, jamais poderia dizer uma coisa dessas, mas é uma relação se calhar mais, portanto, que exige mais tempo, onde participamos mais vezes, não é? E portanto, nesse contexto, acho extraordinariamente importante que nenhuma de nós se desvincule dessa obrigatoriedade de poder contribuir diretamente, porque provavelmente é muito mais importante educar um bom filho do que torná-lo um bom militante. Porque um militante que não seja boa pessoa normalmente não vai a lado nenhum. Portanto, a prioridade será deixarmos de facto filhos melhores para uma sociedade melhor. Para uma sociedade melhor.